Antigamente, a Cartoon Network era conhecida por só lançar pedrada. Laboratório de Dexter, Ben 10, Sábados Secretos, Chowder, Mansão Foster e diversos outros. Na real, que a gente consegue separar esses desenhos em dois tipos: aqueles que seguiam uma forma mais episódica, sem construir nada mais elaborado, e aqueles que tentavam construir algo mais profundo conforme a sua trama avançava. E que, de certa forma, é um modelo esquecido até os dias de hoje. Porém, existe um desenho específico que eu considero muito subestimado, e esse desenho é Samurai Jack. Hoje eu quero falar sobre a sua trama, sobre a sua temporada final e, mais especificamente, sobre o seu final, que veio se tornar um dos mais tristes de toda a Cartoon Network. Samurai Jack tem uma história muito interessante, além de ter uma música muito foda. Aku, o mal encarnado, espalha o mal sobre o mundo, até que um dia um samurai aparece para salvar a humanidade. Treinado com todas as artes marciais existentes, Jack parte para derrotar o demônio com a sua espada sagrada, mas é pego em uma armadilha e é levado direto pro futuro. Então, todo episódio, o Jack vai tentar voltar pro passado para tentar evitar que o reinado de terror do Aku se concretize. A base da série é essa: o Jack tentando achar uma forma de voltar pro passado para finalmente salvar o seu povo de um futuro como aquele. Porém, o que diferencia Samurai Jack dos outros desenhos é o cuidado e o tratamento que eles tiveram com esse show. Mesmo os episódios seguindo uma fórmula mais batida, Jack, mesmo falhando em voltar ao passado, cada vez mais ganha conhecimento e aprendizado. E eu não digo uma forma tipo He-Man, que é aquela lição para as crianças, mas sim uma forma mais profunda que engrandeça o nosso personagem e faça ele mesmo perceber com os erros, e claramente o público que tá assistindo. O desenho faz isso tocando em temas muito sensíveis de uma forma muito madura e responsável, assim passando a mensagem pra quem tá assistindo e pro Jack que tá vivendo aquela história. Temas como depressão, solidão, rejeição, tudo com mão que você possa imaginar, o desenho já tratou. Até mesmo em questões ambientais, o desenho já teve um episódio. Um dos que eu acho mais incrível é o episódio do robô, que eu vou citar mais pra frente, que você consegue ver a outra perspectiva de uma pessoa que enfrentaria o Jack, assim mostrando a profundidade da mensagem que o desenho quer passar, como se ele estivesse falando que nem todas as visões são iguais e não existe uma maneira certa de ver as coisas. Temas tão bem elaborados que eu, quando criança, nem gostava muito desse desenho, pra ser sincero. Quando ele passava, geralmente eu trocava de canal. Só que vendo ele agora como adulto, eu vejo o quão profundo e filosófico ele era. E Samurai Jack é um desenho silencioso. Geralmente o Jack anda pelo mundo calado, apenas com sons de seus passos, e pela direção de arte e áudio você consegue sentir a solidão do personagem. E na real é pra isso que essa escolha serve. Aqui os episódios não são carregados pelo diálogo, mas sim pela atmosfera. Samurai Jack tem sons e visuais minimalistas, tudo pensado pra contar uma grande história. E além dos primeiros episódios, eu tenho sim alguns favoritos. Muitos do que eu vou citar são muito famosos na fanbase de Samurai Jack. E o primeiro deles é o episódio dos 3 arqueiros cegos. Esse é o episódio 7 da primeira temporada. E aqui o Jack encontra um poço dos desejos que é guardado por 3 arqueiros cegos, que pela lenda conseguiria levar ele de volta pra casa. Se você for ver a série, geralmente o Jack apela pra violência para acabar com seus inimigos, mas aqui ele precisa entendê-los. Tanto que para derrotar deles, ele precisa entender a cegueira deles e muito mais, porque quando ele consegue passar por eles, ele descobre que são pessoas que o desejo se tornou maior que a índole delas mesmas. Então ele vê na frente dele o que ele se tornaria se ele deixasse o desejo maior que a sua vontade de fazer o bem, no caso do desenho e da mensagem que ele quer passar. Além disso, o visual e a coreografia desse episódio é impecável, se não um dos melhores da série inteira, visto que esse foi o primeiro episódio do desenho a concorrer prêmios, e se eu não me engano, a levar esses prêmios. Outros episódios que eu acho genial são o do escocês. Quando ele aparece, é um episódio mais humor, além de ter essa mensagem, claro, mas é um personagem muito contraponto ao Samurai Jack. E eu acho que no primeiro episódio com ele é que a gente consegue ver bem como o nosso personagem é solitário. No começo e até boa parte do episódio, a gente não tem diálogo nenhum, apenas o Jack em sua jornada silenciosa, que é quebrada pelo escocês, meio que uma figura inversa do
nosso personagem. Ele é literalmente muito barulhento, enquanto o Jack é muito silencioso. Cara, eu acho a dinâmica desses dois personagens sinistra. É muito legal a filosofia que eles carregam e como eles mostram a diferença entre dois personagens que teoricamente são heróis. Enfim, em diversos episódios, o desenho se aprofunda cada vez mais nos seus temas, e conforme as temporadas vão passando, os temas vão ficando cada vez mais sensíveis. Tipo o episódio do Jack Louco, onde ele precisa enfrentar o seu egoísmo e lado ruim. Ou até mais pra frente, que a gente tem tramas focadas inteiramente em outros personagens. Como eu citei antes, o caso do episódio 11 da temporada 4, onde a gente acompanha um robô de Aku que quer viver uma vida pacífica, mas que acaba sendo morto pelo protagonista, mostrando a visão inversa dos fatos que a gente tá acompanhando até agora, fazendo a gente ver que as coisas são muito mais profundas do que simplesmente um robô que aparece e o Jack passa a peixeira. E além disso, a cereja do bolo é que o desenho se preocupa muito com a sua mitologia, que é muito rica e muito bem explicada, tanto que a gente tem a origem da espada sagrada, do Aku e o envolvimento com a família do Jack, que a gente descobre que o problema dele não é só com o protagonista. O Aku era uma entidade sombria que foi destruída por 3 deuses. Um fragmento restante dele acabou caindo na Terra, dando origem à forma que a gente conhece. Essa criatura acabou chamando a atenção do Imperador, que era o pai do Jack, que tentou acabar com o demônio. Porém, o Aku acaba torturando ele, assim fazendo com que os deuses mandassem uma espada para que ele acabasse com a criatura. Mas é óbvio que isso acaba dando ruim e acaba sendo passada pro Jack, que acaba começando a história que a gente tá acompanhando. Esse episódio em específico, ele é muito sombrio, com algumas cenas bizarras, né? Não bizarras totalmente, você não vai ver um gore, os caralho 4, mas se você tentar entender o contexto e meio que a restrição que desenhos assim tem, bem, dá pra ver que se estivesse passando em outro lugar, em outra época, esse desenho, as coisas seriam um degrau abaixo. Por exemplo, o sangue, que você não vê muito no desenho, só vê riscos, e ainda assim eles arriscaram tacar sangue em um desenho em 2004 na Cartoon Network. Os caras são foda. Então, no fim, Samurai Jack era um desenho com uma excelente história e uma grande preparação pro final. Mas como que ele acabou? E na verdade meio que ele não teve um fim na época. O criador do desenho sempre quis terminar ele, só que ele não queria rushar o final desse desenho, que ele acabou meio que se contradizendo no final das contas, mas tudo bem, isso aqui a gente deixa passar. Samurai Jack originalmente parou de ser exibido em 2004, e ele foi voltar para sua temporada final só em 2025, que passaria na Adult Swim. Isso significa que a série ficaria muito mais pesada do que ela, tocando em assuntos ainda mais profundos, o que é excelente, porque vindo de um desenho que acabou em 2004, todo mundo que assistia aquele desenho já tava muito mais velho. Então assim, mudar a linguagem pra conversar com essa galera é uma tacada de mestre, e eu espero que finalmente eles percebam isso com desenhos como Ben 10 e diversos outros que a gente assistia. Acompanha o crescimento da galera, pelo amor de Deus. Não é surpresa dizer que essa última temporada de Samurai Jack é a melhor de todo o desenho. A maioria dos episódios são obras de arte, com temas ainda mais pesados, tratando sobre depressão, suicídio, redenção e tudo isso nas costas do nosso personagem. Jack parou de envelhecer por conta da viagem do tempo, perdeu a sua esperança e perdeu a sua espada, a única capaz de matar Aku. Assombrado por sua família morta, julgando ele como uma falha, ele cada vez fica mais insano. Tanto que ele começa a conversar com ele mesmo do passado para tentar achar uma resposta e aonde seguir. Só que essa versão do passado fica dizendo sempre a mesma coisa, para ele terminar com aquele sofrimento ali e agora. Além disso, o Aku, em um ritual meio satânico bizarro, faz algumas filhas para ir atrás do Jack, os subordinados mais fortes dele, como toda vez que ele aparece no desenho. E ali a gente tem um dos momentos, se não o maior momento de quebra do nosso personagem, já que seria a primeira vez dele matando um ser humano, visto que elas eram meio demônio, meio humano. Ele mata quase todas elas de uma maneira brutal, visto que o desenho estava passando na Adult Swim e agora eles podiam colocar sangue nessa porra. Mas no fim, ele deixa uma só viva, sendo ela a Ashi. Esse casal é um pouco complicado e muita gente odeia e muita gente ama. Eles, no primeiro momento, têm uma dinâmica muito parecida de discípulo e mestre, se transformando mais pra frente em um par romântico, que muitos acham forçado, mas eu não sei, eu acho que é uma forma muito chula dele rushar o final e, sei lá, dar algum motivo pra ter o choque do final que eu vou entrar mais pra frente. E eu até gosto da relação dos dois quando o assunto é trazer o melhor deles à tona, visto que a Ashi é muito importante pra trazer o Jack de volta à lucidez, e o Jack é muito importante pra Ashi ver a bondade do mundo. E pra reforçar
essa filosofia de redenção, a gente até descobre como o Jack perdeu a sua espada, que foi matando uma criatura inocente por engano. Assim, a espada deixou ele, como ele mesmo diz. E quando a gente chega no episódio pra ele recuperar essa espada, é quando a gente tem um dos episódios mais lindos e profundos de toda a temporada. Mas enfim, como uma jornada de redenção pode ter um final tão triste? Após recuperar a espada, o Jack vai pra batalha final pra recuperar a Ashe que tinha sido tomada pelo Aku e dar um fim nisso de uma vez por todas. No meio da batalha, a Ashe retoma a consciência e, por estar com os poderes do Aku no seu corpo, ela não perde tempo e faz a mesma coisa que o demônio fez lá no começo da série. Manda o Jack de volta pro passado, pra que ele derrote o Aku de uma vez por todas. E por incrível que pareça, ele consegue, meu Deus, depois de 15 anos, 25 anos, sei lá quanto tempo essa série tá assim já. Um tempo se passa e no casamento dos dois, isso acontece. O Jack sai desolado, mesmo tendo salvado o mundo, no fim ele acabaria sozinho pela eternidade. Assim, o nosso desenho acaba com o personagem meditando sobre essa jornada. Algo muito triste, mas que eu vejo que não teria muito outro final para esse personagem. Ele, no final das contas, salvou o mundo, mas fez um dos seus maiores sacrifícios, que foi perder a pessoa que ele mais amou durante a sua vida inteira. Que é muito doido e é o sacrifício final da jornada do herói, pelo menos do nosso triste Samurai Jack. E pra você que ficou muito triste pelo nosso querido Samurai Jack, saiba que no jogo que lançou dele, a gente possui um final alternativo. Dizem as pessoas que esse jogo foi considerado canônico e foi realmente um final alternativo válido. Então, fica aí qual você quer acreditar. Se você gosta do final do desenho, deles Cavaleiro Solitário, que é o que eu gosto, eu fico com ele. Agora, se você gosta do final do jogo, acontece isso aqui. Se você coleta umas coisas durante o jogo, você libera um final alternativo, onde o Jack fica com a Ashe, mesmo com a Aku morrendo. Eu não gosto dele porque não faz sentido nenhum ela não sumir, sendo que ela foi criada no futuro e ele derrota ele no passado. Na real, que existe muita congruência já no final que eu gosto, tá? Porque se ele derrota o Aku no futuro, por que ela demorou tanto pra sumir? Tipo, por que ela sumiu logo no casamento? Seria uma referência a Gurren Lagann? Não sei, nunca saberemos. Enfim, esse é Samurai Jack. Um dos desenhos que eu sempre quis assistir, sempre enrolei, e eu assisti um tempinho atrás e fiquei devendo esse vídeo pra vocês. Um dos desenhos da Cartoon mais aclamados de todos os tempos, ele varreu prêmios, entendeu? A existência dele não foi apagada, então assim, ninguém fala de Samurai Jack, não, cara. Ele já tem muito reconhecimento, só brinquei dele ser subestimado, mas tem que espalhar a palavra, fazer o quê? Eu pretendo ver Primal, do mesmo diretor, mesmo criador, e fazer um vídeo sobre, porque falam que é muito do caralho, e agora lançou uma temporada de zumbi, que é muito emo, e claro que eu vou ver essa porra.